Naquela manhã abafada, as grades da jaula brilhavam sob a luz forte enquanto eu sentia o cheiro ácido dos leões, famintos e inquietos. Os soldados me empurraram, rindo, e senti as pedras frias sob meus joelhos. Minha batina já estava rasgada, e ninguém, em volta, parecia ter piedade. No instante em que meus pés tocaram o chão de terra batida, gritos ameaçadores invadiram meus ouvidos. Queriam ver se meu Deus era real, mesmo com tantos olhos descrentes me observando. Eu tremia. Não era só o frio da madrugada, mas algo que vinha de dentro, um medo que eu nunca havia sentido antes. Minha respiração estava curta, meu coração batia tão forte que eu achava que ele ia estourar dentro do peito. Os leões caminhavam de um lado para o outro, e seus olhos brilhavam com aquela fome antiga, primitiva, que não distingue homem de presa. Os soldados pararam ao lado das grades. Olharam para mim com desprezo. Um deles cuspiu no chão e disse algo que eu não conseguia ouvir direito. A multidão ao redor ria, aplaudia, como se estivessem assistindo a um espetáculo de circo. Eu era o palhaço. Eu era o condenado. E ninguém ali parecia se importar. Meu nome é Reinaldo. Durante muitos anos, carreguei esse nome como um estandarte de orgulho. Eu era padre de uma paróquia pequena, no interior de uma região onde a fé era tão comum quanto o pó das estradas. Mas a minha fé era diferente. Ou melhor, eu achava que era diferente. Eu achava que era superior. Cresci em uma família rígida. Meu pai era um homem de poucas palavras e muitas regras. Ele acreditava que a disciplina era a única forma de chegar a Deus. E eu herdei essa crença com todo o peso que ela carregava. Para mim, ser religioso significava ser correto. Não havia espaço para erro. Não havia espaço para fraqueza. Quando entrei no seminário, eu tinha 19 anos. Lembro-me do cheiro da madeira velha dos bancos, do silêncio das madrugadas, das orações que eu repetia sem parar. Achava que quanto mais eu me esforçasse, mais perto de Deus eu estaria. Mas o que eu não percebia era que minha fé era vazia. Eu seguia regras, cumpria rituais, mas meu coração estava endurecido. Na paróquia, eu era conhecido por ser severo. As pessoas me respeitavam, mas também me temiam. Eu julgava os pecadores com dureza. Afastava quem pensava diferente. Exigia uma perfeição que eu mesmo não conseguia alcançar. As crianças da vila tinham medo da minha voz. Quando eu passava, elas se escondiam atrás das saias das mães. Minha irmã Clarice era a única que tentava se aproximar. Ela morava a poucos quilômetros dali, em uma casa simples, com o marido e os 2 filhos. Mas eu a afastei também. Lembro-me de uma vez em que ela veio me visitar, trazendo um bolo que havia feito com as próprias mãos. Eu estava ocupado demais com meus deveres. Disse que não tinha tempo. Ela foi embora sem dizer nada, mas eu vi a tristeza nos olhos dela. Os anos passaram, e eu continuei no mesmo caminho. Minha arrogância crescia junto com minha reputação. Eu era o padre que não falhava. O padre que não errava. O padre que tinha todas as respostas. Mas a verdade era que eu não tinha nenhuma. Eu estava tão ocupado julgando os outros que esqueci de olhar para dentro de mim. Foi então que tudo mudou. Aconteceu em uma noite de verão. O ar estava pesado, e eu não conseguia dormir. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. De repente, ouvi batidas na porta. Eram fortes, insistentes. Levantei-me e fui abrir. Do lado de fora, havia 3 homens que eu conhecia. Eram membros do conselho da vila, pessoas em quem eu confiava. Mas seus rostos estavam diferentes. Havia algo nos olhos deles que eu não reconhecia. Uma frieza. Uma determinação sombria. Eles me acusaram de blasfêmia. Disseram que eu havia pregado heresias. Que eu havia ofendido a fé de toda a comunidade. Eu tentei me defender, mas eles não quiseram ouvir. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, os soldados apareceram. Colocaram correntes em meus pulsos e me arrastaram para fora da minha própria casa. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Fui levado para uma cela úmida e fria, onde o cheiro de mofo se misturava ao de urina. As paredes eram escuras, cobertas de musgo. O chão era de pedra, e eu podia sentir o frio penetrando nos meus ossos. Fiquei ali durante dias. Ou semanas. Eu já não sabia mais. O tempo perdeu o sentido naquele lugar. A única coisa que eu tinha eram meus pensamentos, e eles eram meus piores inimigos. Eu pensava em tudo que havia feito. Em todas as pessoas que havia julgado. Em todas as vezes em que havia sido cruel quando poderia ter sido gentil. Clarice veio me visitar uma vez.
Ela não conseguiu entrar na cela, mas deixou um bilhete escondido em um pedaço de pão. Eu li aquelas palavras tantas vezes que elas ficaram gravadas na minha memória. Não perca a esperança, irmão. Deus não abandona os seus filhos. Eu queria acreditar naquilo, mas minha fé já estava tão abalada que eu não conseguia. À noite, sonhos estranhos me perturbavam. Eu via uma mulher vestida de azul, parada em silêncio no canto da cela. Ela não dizia nada, apenas me olhava com uma ternura que eu nunca havia sentido antes. E junto com ela vinha um perfume de rosas, tão forte e tão doce que parecia impossível naquele lugar de podridão. Eu acordava suando, com o coração acelerado. Tentava entender o que aqueles sonhos significavam, mas não conseguia. Achava que estava enlouquecendo. Achava que a solidão e o medo estavam destruindo minha mente. O dia do julgamento chegou sem aviso. Os soldados vieram me buscar pela manhã. Eles me arrastaram pelos corredores, me empurraram escada abaixo, me jogaram diante de uma multidão que gritava e cuspia em minha direção. Eu era o espetáculo daquela manhã. O padre caído. O homem que seria devorado pelos leões. A praça estava lotada. Homens, mulheres e crianças se aglomeravam ao redor da jaula, ansiosos para ver o que aconteceria. Alguns rezavam em silêncio. Outros riam. A maioria apenas olhava, com aquela curiosidade mórbida que os seres humanos têm diante da tragédia alheia. Eu fui empurrado para dentro da arena. O chão era de terra batida, salpicado de sangue seco. O cheiro era insuportável, uma mistura de suor animal, excrementos e medo. Os leões estavam do outro lado, separados por uma grade frágil que logo seria aberta. Fiquei de pé, tentando manter a dignidade. Mas minhas pernas tremiam tanto que eu mal conseguia me equilibrar. Olhei para a multidão, procurando um rosto amigo, alguém que pudesse me salvar. Mas tudo o que vi foram olhos cheios de ódio, de desprezo, de satisfação. Foi naquele momento que comecei a pensar em tudo que havia feito de errado. E a lista era longa. Lembrei-me de Dona Mércia, uma viúva que vinha à missa todos os domingos. Ela havia perdido o marido em um acidente e buscava consolo na igreja. Mas eu a julguei quando ela começou a frequentar festas da vila. Disse que ela estava desrespeitando a memória do falecido. Ela nunca mais voltou à paróquia. Lembrei-me de Tobias, um jovem que veio me procurar quando descobriu que era diferente dos outros rapazes. Ele chorava, pedindo orientação, buscando compreensão. Mas eu fui duro com ele. Disse coisas terríveis. Ele saiu dali destruído, e eu soube depois que tentou tirar a própria vida. Lembrei-me de minha irmã Clarice, das tantas vezes em que ela estendeu a mão e eu a rejeitei. Das vezes em que ela quis conversar e eu disse que estava ocupado. Das vezes em que ela chorou por minha causa e eu fingi não ver. Eu achava que estava servindo a Deus. Mas a verdade era que eu estava servindo apenas ao meu próprio orgulho. Eu usava a religião como uma arma, não como um abrigo. E agora, diante da morte, eu finalmente percebia isso. Os soldados abriram a grade. Os leões entraram na arena, caminhando lentamente, farejando o ar. Eram 3, 2 machos e uma fêmea. Seus corpos eram enormes, musculosos, cobertos de cicatrizes de batalhas antigas. Eles me olhavam como se eu fosse apenas mais uma refeição. Eu caí de joelhos. Não porque queria mostrar fé, mas porque minhas pernas simplesmente cederam. O medo era tão grande que eu não conseguia mais me manter de pé. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, misturadas com o suor e a poeira. A multidão ficou em silêncio. Todos esperavam o momento em que os leões atacariam. Eu também esperava. Fechei os olhos e comecei a rezar, mas as palavras não saíam. Minha mente estava em branco. Tudo o que eu conseguia fazer era tremer. Foi então que algo estranho aconteceu. Senti uma brisa suave, completamente fora de lugar naquele calor abafado. E junto com ela veio um perfume, o mesmo perfume de rosas dos meus sonhos. Era tão forte, tão presente, que por um instante eu esqueci onde estava. Abri os olhos e vi que os leões haviam parado. Eles estavam a poucos metros de mim, mas não se moviam. Suas patas estavam plantadas no chão, suas cabeças abaixadas. E então, um por um, eles deitaram. A multidão explodiu em gritos. Alguns corriam, achando que era um truque. Outros caíam de joelhos, chorando e rezando. Eu não entendia o que estava acontecendo. Tudo o que eu sabia era que eu deveria estar morto, mas não estava. Olhei ao redor, procurando uma explicação. E foi aí que a vi. Atrás das grades, no meio da confusão, havia uma figura que brilhava com uma luz suave.
Era uma mulher vestida de azul, a mesma dos meus sonhos. Ela me olhava com aquela ternura que eu já conhecia, aquela paz que eu nunca havia sentido antes em toda a minha vida. Eu soube, naquele instante, quem ela era. Era Nossa Senhora Aparecida, a mãe que acolhe todos os filhos, especialmente os mais perdidos. E ela estava ali por mim. As lágrimas voltaram, mas agora eram diferentes. Não eram lágrimas de medo, mas de gratidão, de alívio, de uma alegria que eu não conseguia explicar. Eu havia sido salvo, não porque merecia, mas porque a misericórdia não depende do merecimento. Os soldados entraram na arena, assustados e confusos. Eles me tiraram de lá às pressas, sem saber o que fazer. A multidão se dispersou lentamente, murmurando, questionando, tentando entender o que havia presenciado. Fui levado de volta para a cela, mas algo havia mudado em mim. Eu não era mais o mesmo homem que havia entrado ali semanas antes. O padre arrogante, o juiz implacável, o homem de coração endurecido, ele estava morto. No seu lugar, havia apenas um pecador arrependido, grato por uma segunda chance. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu rezei de verdade. Não foram palavras decoradas, não foram rituais vazios. Foi uma conversa sincera, de coração para coração. Eu pedi perdão por tudo que havia feito. Pedi perdão por todas as pessoas que havia magoado. Pedi perdão por ter sido tão cego durante tanto tempo. E senti, no fundo do meu ser, que havia sido ouvido. Os dias seguintes foram estranhos. As autoridades não sabiam o que fazer comigo. O milagre na arena havia se espalhado pela região, e as pessoas começaram a aparecer na prisão, querendo me ver, querendo ouvir minha história. Alguns vinham com curiosidade. Outros vinham com fé. Todos vinham buscando algo que eu agora finalmente podia oferecer: esperança. Clarice foi a primeira pessoa da minha família a me visitar depois do que aconteceu na arena. Eu estava sentado no canto da cela quando ouvi os passos dela no corredor. Reconheci o som antes mesmo de vê-la. Eram passos hesitantes, como se ela não tivesse certeza de que deveria estar ali. Quando ela apareceu do outro lado das grades, eu quase não a reconheci. Ela estava mais magra, com olheiras profundas e os cabelos grisalhos que eu não lembrava de ter visto antes. Mas seus olhos eram os mesmos, aqueles olhos castanhos que sempre me olharam com amor, mesmo quando eu não merecia. Ficamos em silêncio por um longo momento. Eu não sabia o que dizer. Todas as palavras que eu havia ensaiado na minha cabeça pareciam insuficientes. Como pedir perdão por anos de frieza? Como explicar que eu finalmente havia entendido o quanto havia errado? Foi ela quem falou primeiro. Eu rezei por você todos os dias, disse, com a voz trêmula. Todas as noites, antes de dormir, eu pedi a Nossa Senhora que cuidasse de você, que amolecesse seu coração. Eu senti um nó na garganta. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedi-las. Clarice, eu disse, eu fui um irmão terrível. Eu te afastei tantas vezes. Te magoei tantas vezes. E você continuou rezando por mim. Ela estendeu a mão por entre as grades e segurou a minha. Sua pele era quente, macia, reconfortante. Era o primeiro toque humano que eu senti em semanas. Você é meu irmão, ela disse simplesmente. Isso nunca vai mudar. Naquele momento, eu entendi algo que havia ignorado durante toda a minha vida. O amor verdadeiro não coloca condições. Ele não exige perfeição. Ele simplesmente existe, mesmo quando a pessoa amada não merece. Clarice me contou o que havia acontecido na vila depois do milagre. As pessoas estavam divididas. Alguns acreditavam que eu havia sido tocado por Deus. Outros diziam que era truque, ilusão, obra do demônio. Mas independente do que pensavam, todos falavam sobre o que haviam presenciado. As crianças perguntam por você, ela disse. Pedro e Mariana querem saber quando o tio vai voltar para casa. Eu pensei nos meus sobrinhos, nas poucas vezes em que havia interagido com eles. Eu sempre fui distante, formal, mais preocupado em ensinar do que em amar. Prometi a mim mesmo que, se saísse dali, seria diferente. Os dias foram passando, e minha situação continuava indefinida. As autoridades não sabiam como lidar comigo. A acusação de blasfêmia ainda existia, mas depois do que havia acontecido na arena, ninguém queria ser responsável por me condenar novamente. Eu estava preso em um limbo, nem livre nem condenado. Foi durante esse tempo de espera que comecei a receber visitas de pessoas que eu jamais esperaria ver. A primeira foi Dona Mércia, a viúva que eu havia julgado anos antes. Ela apareceu numa tarde de chuva,
encharcada e tremendo de frio. Quando a vi, senti vergonha. Como ela podia estar ali, depois de tudo que eu havia dito para ela? Ela não disse muito. Apenas me olhou por um longo momento e depois falou: "Eu perdoo, padre. Eu perdoo há muito tempo." Eu não consegui responder. As palavras ficaram presas na minha garganta. Tudo que eu pude fazer foi baixar a cabeça e chorar. Depois de Dona Mércia, vieram outros. Pessoas que eu havia magoado, que eu havia afastado, que eu havia julgado com dureza. Elas vinham uma por uma, trazendo não acusações, mas perdão. E cada visita era como uma faca no meu coração, não de dor, mas de gratidão. Eu não merecia aquela misericórdia, mas ela estava sendo derramada sobre mim mesmo assim. Uma dessas visitas me marcou mais do que as outras. Era um jovem de uns 20 e poucos anos, com olhos escuros e cabelos compridos. Ele ficou parado do lado de fora da cela, sem dizer nada, apenas me olhando. Demorei alguns segundos para reconhecê-lo, mas quando reconheci, meu coração quase parou. Era Tobias, o rapaz que havia vindo me procurar anos antes, buscando orientação, e que eu havia destruído com minhas palavras cruéis. "Tobias", eu disse, levantando-me. Você está vivo." Ele assentiu lentamente. "Estou. Não foi fácil, mas estou." Eu caminhei até as grades, sentindo as pernas tremerem. "Eu preciso te pedir perdão. O que eu disse para você naquele dia foi imperdoável. Eu estava errado. Completamente errado." Ele ficou em silêncio por um momento. Eu podia ver a luta nos olhos dele, a dor antiga misturada com algo novo, algo que parecia esperança. "Eu vim aqui", ele disse finalmente, "porque eu vi o que aconteceu na arena. E eu precisava ver com meus próprios olhos. Precisava ver se você realmente tinha mudado." "Eu mudei", eu disse, com toda a sinceridade que havia em mim. "Eu não sou mais aquele homem. E se eu pudesse voltar no tempo e mudar o que disse para você, eu mudaria. Eu faria tudo diferente." Tobias me olhou por um longo momento. Depois, para minha surpresa, ele sorriu. Era um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. "Eu acredito em você, padre. E eu o perdoo." Aquelas palavras me quebraram de uma forma que eu não esperava. Eu caí de joelhos, soluçando como uma criança. Tobias estendeu a mão por entre as grades e tocou meu ombro, em um gesto de conforto que eu jamais esquecerei. Quando ele foi embora, eu fiquei ali, ajoelhado no chão da cela, pensando em tudo o que havia acontecido. Eu havia passado anos construindo muros ao meu redor, afastando as pessoas, julgando e condenando. E agora, no momento mais baixo da minha vida, essas mesmas pessoas estavam vindo até mim com perdão e amor. Será que você já passou por algo parecido? Já recebeu misericórdia quando menos merecia? Já sentiu o peso do perdão de alguém que você magoou profundamente? Aquela noite, eu tive outro sonho com a mulher de azul. Mas dessa vez foi diferente. Ela não estava apenas parada em silêncio. Ela caminhava em minha direção, com os braços abertos, como uma mãe que recebe o filho que voltou para casa. Acordei com o som de vozes no corredor. Eram vozes agitadas, urgentes, falando em tom baixo mas intenso. Levantei-me da esteira onde dormia e me aproximei das grades, tentando entender o que estava acontecendo. Um dos guardas apareceu minutos depois. Ele tinha uma expressão estranha no rosto, uma mistura de confusão e algo que parecia medo. "Você vai ser libertado", ele disse, sem me olhar nos olhos. As acusações foram retiradas. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Depois de tudo, depois de semanas naquela cela, eu estava sendo libertado? "Por quê?", eu perguntei. "O que aconteceu?" O guarda hesitou. "As pessoas estão falando do que viram na arena. Os membros do conselho que te acusaram, eles retiraram as acusações. Disseram que tiveram sonhos, visões, que não conseguem mais dormir em paz." Ele abriu a porta da cela e se afastou, como se tivesse medo de chegar perto demais de mim. Eu saí daquele lugar caminhando devagar, sentindo a luz do sol no rosto pela primeira vez em muito tempo. O ar era diferente do lado de fora, limpo, fresco, cheio de vida. Eu respirei fundo, enchendo os pulmões, sentindo cada célula do meu corpo despertar. Clarice estava me esperando do lado de fora da prisão. Quando me viu, correu em minha direção e me abraçou com tanta força que quase me derrubou. Eu a abracei de volta, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. "Vamos para casa", ela disse.
Você precisa descansar. A casa de Clarice era simples, mas acolhedora. Tinha cheiro de comida caseira e de flores do jardim. Quando entrei, Pedro e Mariana vieram correndo me receber. Eles me abraçaram sem hesitação, sem medo, como se eu fosse um tio normal, um tio amoroso que eles sempre quiseram ter. Naquela primeira noite de liberdade, eu não consegui dormir. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto, pensando em tudo o que havia acontecido. Minha vida inteira havia sido virada de cabeça para baixo. Tudo que eu achava que sabia sobre fé, sobre Deus, sobre mim mesmo, tudo havia sido destruído e reconstruído. Nos dias seguintes, comecei a receber visitas. Pessoas da vila vinham até a casa de Clarice, querendo me ver, querendo ouvir minha história. Alguns vinham com perguntas. Outros vinham apenas para ficar em silêncio na minha presença, como se esperassem que algo daquela experiência pudesse passar para eles. Eu não sabia o que dizer para essas pessoas. Eu não me sentia especial. Não me sentia digno de nada. Tudo o que eu sabia era que havia sido salvo por uma força muito maior do que eu, uma força que eu havia ignorado durante anos enquanto fingia conhecê-la. Uma tarde, uma mulher idosa veio me visitar. Ela se chamava Dona Benedita, e eu a conhecia da paróquia. Era uma daquelas senhoras que sempre sentavam na última fileira, em silêncio, rezando com os olhos fechados. Padre, ela disse, sentando-se na cadeira ao meu lado, eu preciso lhe contar uma coisa. Eu a olhei, esperando. Quando o senhor foi preso, ela continuou, eu comecei a rezar por você todas as noites. Pedi a Nossa Senhora que cuidasse do senhor, que mostrasse o verdadeiro significado da fé. E uma noite, eu tive um sonho. Ela parou, como se estivesse reunindo coragem para continuar. No sonho, eu vi o senhor na arena, rodeado pelos leões. Mas os leões não atacavam. Eles deitavam aos seus pés, mansos como cordeiros. E atrás do senhor, havia uma luz tão forte que eu mal conseguia olhar. Era ela, Nossa Senhora. Ela estava protegendo o senhor. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Quando você teve esse sonho, Dona Benedita? Na noite anterior ao dia em que o levaram para a arena. Eu fiquei em silêncio, processando aquela informação. Ela havia sonhado com o milagre antes mesmo de ele acontecer. Como isso era possível? Eu contei o sonho para outras pessoas. Ela continuou. Algumas acreditaram, outras riram de mim. Mas quando soubemos do que aconteceu na arena, todos ficaram em silêncio. Ninguém mais riu. Depois que Dona Benedita foi embora, eu fiquei pensando no que ela havia me contado. Aquilo não era coincidência. Não podia ser. Havia algo maior acontecendo, algo que eu ainda não compreendia completamente. Nos meses seguintes, comecei a reconstruir minha vida. Não voltei a exercer as funções de padre, não me sentia preparado para isso, e talvez nunca mais me sentisse. Mas encontrei outras formas de servir. Comecei a visitar os doentes da vila. Sentava ao lado deles, ouvia suas histórias, segurava suas mãos. Não oferecia respostas fáceis, não julgava suas dores. Apenas estava presente, compartilhando aquela experiência de fragilidade que eu agora conhecia tão bem. Comecei também a ajudar Clarice com as crianças. Eu brincava com Pedro e Mariana no quintal, contava histórias para eles antes de dormir, ensinava coisas simples como fazer pipas e pescar no riacho. Era uma vida completamente diferente da que eu havia levado antes, mas era uma vida boa. Uma vida verdadeira. As pessoas continuavam vindo me procurar. Não buscavam o padre de antes, aquele homem severo e cheio de certezas. Buscavam alguém que havia caído, que havia sofrido, que havia sido tocado pela misericórdia. Buscavam esperança em forma de gente. E eu fazia o que podia. Compartilhava minha história, sem enfeites, sem exageros. Falava das minhas falhas, dos meus erros, do meu orgulho que quase me destruiu. E falava também do milagre, daquele momento inexplicável em que os leões deitaram aos meus pés e eu senti uma presença que não consigo descrever com palavras. O tempo foi passando, e minha nova vida foi ganhando forma. Cada manhã eu acordava com o canto dos pássaros e o cheiro do café que Clarice preparava na cozinha. Era uma rotina simples, mas carregada de significado. Eu havia passado anos vivendo de forma automática, cumprindo obrigações, seguindo regras vazias. Agora, cada pequeno gesto tinha peso. Cada momento era uma dádiva que eu não merecia, mas que recebia com gratidão. Pedro e Mariana se tornaram minha alegria diária. O menino tinha 8 anos, os olhos curiosos do pai e a teimosia da mãe. A menina, de 6,
Era doce e silenciosa, sempre observando tudo com atenção. Eles me ensinaram coisas que eu havia esquecido, como rir de bobagens, como se maravilhar com uma borboleta, como perdoar uma ofensa em segundos e voltar a brincar como se nada tivesse acontecido. Uma tarde, Pedro me perguntou sobre o que havia acontecido na arena. Ele tinha ouvido os adultos conversando e queria saber a verdade. Eu hesitei. Como explicar algo assim para uma criança? Tio, ele insistiu, é verdade que os leões deitaram do seu lado? Que não te machucaram? Olhei para ele, para aqueles olhos inocentes cheios de curiosidade, e decidi contar a verdade da forma mais simples possível. É verdade, Pedro. Eu estava com muito medo. Achava que ia morrer. Mas então aconteceu algo que eu não consigo explicar. Os leões pararam de se mover e deitaram no chão. E eu senti que não estava sozinho. Foi Nossa Senhora? Ele perguntou, com a naturalidade de quem pergunta se vai chover amanhã. Eu acredito que sim. Ele ficou em silêncio por um momento, processando aquela informação. Depois sorriu e disse, que bom que ela cuidou de você, tio. Eu gosto de você aqui. Aquelas palavras simples me emocionaram mais do que qualquer sermão que eu já havia ouvido ou pregado. A fé de uma criança, pura, sem complicações, sem dogmas, era algo que eu havia perdido há muito tempo e que agora começava a redescobrir. As semanas foram se transformando em meses. Minha reputação na vila havia mudado completamente. Antes, as pessoas me respeitavam por medo. Agora, elas me procuravam por confiança. A diferença era abismal. Comecei a fazer visitas regulares aos lugares onde havia mais sofrimento. O hospital improvisado da região, onde os doentes esperavam a cura ou a morte. O orfanato, onde crianças sem família buscavam um pouco de carinho. As casas dos mais pobres, onde a fome e a desesperança eram companheiras constantes. Eu não ia como padre. Ia como irmão. Como alguém que também havia conhecido a dor e o desespero. E essa postura fazia toda a diferença. Lembro-me de uma visita que fiz a um homem chamado Geraldo. Ele estava morrendo de uma doença nos pulmões, deitado em uma cama improvisada no canto de um casebre escuro. Quando entrei, ele me olhou com desconfiança. "O que você quer aqui?" ele perguntou, com a voz rouca. "Veio me dar sermão antes de eu morrer?" Eu sentei em um banquinho ao lado da cama dele e disse, "Não vim dar sermão. Vim fazer companhia, se você quiser." Ele me olhou por um longo momento, tentando entender minhas intenções. Depois relaxou um pouco e fechou os olhos. "Eu ouvi o que aconteceu com você", ele disse. "Na arena. Com os leões." "E o que você acha?" perguntei. Ele abriu os olhos e me encarou. "Acho que você teve sorte. Ou que Deus realmente existe. Ainda não decidi qual das duas." Eu sorri. Eu também não tenho certeza de muita coisa. Mas sei que estou aqui, vivo, quando deveria estar morto. E isso me faz pensar que talvez haja algo maior do que conseguimos entender. Geraldo ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, "Eu passei a vida inteira duvidando. Nunca acreditei em nada disso. Mas agora, perto do fim, às vezes me pergunto se estava errado." "E o que seu coração diz?" perguntei. Ele pensou por um momento. "Meu coração diz que gostaria de acreditar. Que seria bom saber que existe algo depois. Que não é só escuridão." Ficamos em silêncio juntos. Eu não tentei convencê-lo de nada. Não citei escrituras. Não falei de regras ou obrigações. Apenas fiquei ali, presente, compartilhando aquele momento de vulnerabilidade. Quando me levantei para ir embora, Geraldo segurou minha mão. "Obrigado", ele disse, "por não tentar me converter. Por só ficar aqui." "Estarei aqui amanhã também, se você quiser", respondi. Ele assentiu, e eu vi algo nos olhos dele que não estava ali antes. Não era fé, exatamente. Era esperança. Uma pequena fagulha de esperança. Visitei Geraldo todos os dias durante as 2 semanas seguintes. Às vezes conversávamos, às vezes ficávamos em silêncio. Ele me contou sobre sua vida, os erros que havia cometido, as pessoas que havia magoado, os arrependimentos que carregava. E eu ouvi tudo sem julgamento, porque eu também tinha minha própria lista de arrependimentos. Na última noite, quando a respiração dele já estava fraca e irregular, ele me pediu para rezar. Não uma oração formal, ele disse. Só palavras do coração. Eu segurei a mão dele e falei, "Senhor, eu não sei as palavras certas. Nunca soube. Mas aqui está Geraldo, um homem que viveu,
que errou, que amou do jeito dele. Receba-o com a mesma misericórdia que recebi quando eu não merecia. Cuide dele. Dê a ele a paz que ele tanto procurou. Geraldo morreu naquela noite, com um sorriso fraco nos lábios. E eu chorei por ele, não de tristeza, mas de uma emoção que não sei nomear. Algo entre gratidão e esperança. A morte de Geraldo me afetou de uma forma que eu não esperava. Eu havia presenciado mortes antes, durante meus anos como padre. Havia dado a extrema-unção a dezenas de pessoas, falado palavras de conforto para famílias enlutadas. Mas nunca havia sentido a perda de forma tão pessoal. Talvez fosse porque, desta vez, eu não estava usando uma máscara. Não estava desempenhando um papel. Estava apenas sendo eu mesmo, com todas as minhas imperfeições e incertezas. E isso tornava tudo mais real, mais intenso. Clarice percebeu que eu estava diferente nos dias seguintes. Ela não disse nada diretamente, mas eu notava os olhares preocupados que ela me lançava durante as refeições, a forma como ela sempre arranjava uma desculpa para passar mais tempo perto de mim. Uma noite, depois que as crianças foram dormir, ela sentou ao meu lado na varanda e perguntou: "O que está acontecendo com você, irmão?" Eu olhei para o céu estrelado, buscando as palavras certas. Estou aprendendo a sentir de novo, Clarice. Durante anos, eu me fechei. Construí muros tão altos que nem eu mesmo conseguia ver por cima deles. E agora que esses muros caíram, tudo me atinge com uma força que eu não estava preparado para suportar. Ela colocou a mão sobre a minha. Isso é bom ou ruim? As duas coisas, respondi. Dói mais. Mas também, vivo mais. Sinto mais. É como se eu tivesse passado a vida inteira vendo o mundo em preto e branco, e agora finalmente estivesse enxergando as cores. Clarice sorriu. Você está diferente. Muito diferente do irmão que eu conhecia. Esse irmão morreu na arena, eu disse. O que sobrou é isso aqui. Não sei se é melhor ou pior. Só sei que é mais verdadeiro. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo os grilos e o vento nas árvores. Era um silêncio confortável, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se conhecem profundamente. Eu senti raiva de você durante muito tempo, Clarice disse de repente. Quando você me afastava, quando recusava minhas visitas, quando tratava meus filhos com frieza. Eu chorava de noite, perguntando a Deus por que meu irmão tinha se tornado aquela pessoa. Eu senti um aperto no peito. Me perdoe, Clarice, por tudo. Eu fui cego e cruel. Eu já te perdoei há muito tempo, ela disse. Mas precisava que você soubesse. Precisava que você entendesse o quanto me machucou. Eu entendo agora, respondi. E carrego esse peso todos os dias. Não como punição, mas como lembrete. Para nunca mais ser aquele homem. Ela se inclinou e me abraçou. Era um abraço longo, cheio de anos de dor e reconciliação. Quando nos separamos, ambos tínhamos lágrimas nos olhos. Obrigada por voltar, ela disse. O irmão de verdade, não o padre. O Reinaldo que eu conheci quando éramos crianças. Aquela noite marcou um novo capítulo na minha relação com Clarice. Começamos a conversar mais, a compartilhar memórias, a reconstruir a ponte que eu havia destruído. Ela me contou sobre os anos difíceis do casamento, sobre as preocupações com os filhos, sobre os sonhos que havia abandonado. E eu ouvi tudo com atenção, com interesse genuíno, como deveria ter feito há muito tempo. Os meses foram passando, e minha presença na comunidade foi se consolidando de uma forma diferente. Eu não era mais o padre. Era apenas Reinaldo, o homem que havia sobrevivido aos leões, que visitava os doentes, que brincava com as crianças, que ouvia sem julgar. As pessoas vinham me procurar com suas dores, suas dúvidas, suas crises de fé. E eu fazia o que podia, que geralmente era muito pouco. Eu não tinha respostas. Não tinha soluções mágicas. Tudo que eu tinha era minha própria experiência de queda e redenção, que eu compartilhava com humildade. Uma dessas pessoas era uma jovem chamada Helena. Ela tinha 19 anos e estava grávida, abandonada pelo namorado e rejeitada pela própria família. Quando veio me procurar, estava desesperada, pensando em fazer algo terrível. Eu a recebi na varanda da casa de Clarice, ofereci um copo de água e deixei que ela chorasse o quanto precisasse. Não interrompi, não dei conselhos, não julguei. Apenas estive presente. Quando ela finalmente se acalmou, perguntei: o que você precisa agora, Helena? Não o que os outros dizem que você precisa. O que você sente que precisa.
Ela me olhou com os olhos vermelhos e inchados. Preciso que alguém me diga que vai ficar tudo bem, mesmo que seja mentira. Eu não sei se vai ficar tudo bem, respondi com honestidade. A vida é imprevisível, mas sei que você não está sozinha. E sei que existe uma força maior do que nós que cuida dos mais perdidos. Eu sou prova disso. Contei para ela, de forma resumida, o que havia acontecido comigo. A queda, a prisão, a arena, o milagre. Ela ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Você acha que Deus também pode cuidar de mim? Ela perguntou. Tenho certeza, respondi. Não da forma que esperamos. Não nos nossos termos. Mas de um jeito que, no final, faz sentido. Helena se tornou uma presença frequente na nossa casa. Clarice a acolheu como se fosse uma filha, ajudando-a durante a gravidez, preparando-a para a maternidade. E quando o bebê nasceu, uma menina saudável e linda, eu tive a honra de ser o primeiro a segurá-la depois da mãe. A menina de Helena nasceu em uma noite de tempestade. Os raios cortavam o céu e os trovões faziam tremer as paredes da casa. Clarice estava ao lado de Helena, segurando sua mão, enquanto a parteira da vila fazia o trabalho. Eu fiquei do lado de fora do quarto, rezando em silêncio, ouvindo os gritos de dor que aos poucos se transformaram no choro de uma nova vida. Quando Clarice abriu a porta e me chamou para entrar, eu vi Helena deitada na cama, exausta mas radiante, com a pequena criatura nos braços. Era uma cena que eu já havia presenciado antes, em outras casas, com outras famílias. Mas desta vez era diferente. Desta vez, eu fazia parte daquilo. Ela quer que você abençoe a menina, Clarice disse. Eu hesitei. Não me sentia digno de abençoar ninguém. Mas Helena me olhou com aqueles olhos cheios de esperança, e eu não consegui recusar. Me aproximei da cama e olhei para o rosto pequeno da recém-nascida. Ela tinha os olhos fechados, os punhos cerrados, a pele rosada e enrugada. Era tão frágil, tão vulnerável, tão completamente dependente do amor dos outros. Como ela vai se chamar? Perguntei. Helena sorriu. Maria. Em homenagem a Nossa Senhora. Porque foi ela quem me trouxe até você. Eu coloquei a mão sobre a testa da pequena Maria e falei as palavras que vieram ao meu coração. Que você seja abençoada, pequena. Que encontre amor onde houver ódio, esperança onde houver desespero, luz onde houver escuridão. E que nunca, em nenhum momento da sua vida, se sinta sozinha. Helena chorou. Clarice chorou. E eu também chorei, porque naquele momento eu senti, mais uma vez, aquela presença que havia me salvado na arena. Era como se ela estivesse ali, naquele quarto simples, abençoando aquela criança junto comigo. Os dias seguintes foram de adaptação. Helena e a pequena Maria ficaram na casa de Clarice, que se transformou em uma avó improvisada, cheia de energia e dedicação. Pedro e Mariana estavam encantados com o bebê, disputando quem poderia segurá-la primeiro, quem faria ela sorrir, quem cantaria a melhor canção de ninar. Eu observava tudo aquilo com um sentimento que demorei a identificar. Era a plenitude. Pela primeira vez na minha vida, eu me sentia completo. Não por causa de títulos, de posições, de reconhecimento, mas por causa de algo muito mais simples: pertencimento. Durante meus anos como padre, eu sempre me senti separado das outras pessoas. Havia uma barreira invisível entre mim e o resto do mundo, uma barreira que eu mesmo havia construído, tijolo por tijolo, com minha arrogância e meu julgamento. Agora essa barreira não existia mais. Eu era apenas mais um ser humano, imperfeito e falho, vivendo entre outros seres humanos igualmente imperfeitos e falhos. E isso era libertador. As semanas foram passando, e a pequena Maria foi crescendo. Seus olhos se abriram, revelando um tom castanho escuro igual ao da mãe. Ela começou a reconhecer rostos, a sorrir, a fazer sons que pareciam tentativas de comunicação. Cada pequena conquista era celebrada como um grande evento. Um dia, Helena me procurou com uma expressão séria no rosto. Ela estava preocupada com algo. Eu podia ver. O que foi? Perguntei. Ela sentou ao meu lado na varanda e ficou em silêncio por um momento, como se estivesse reunindo coragem. Eu recebi uma carta. Ela disse finalmente. Do pai da Maria. Ele quer me ver. Senti uma pontada de preocupação. O homem que havia abandonado Helena grávida agora queria reaparecer? O que você quer fazer? Perguntei. Não sei. Ela respondeu. Uma parte de mim quer mandá-lo embora, dizer que ele não tem direito de aparecer depois de tudo. Mas outra parte lembra do que você me ensinou sobre perdão.
Eu respirei fundo. Aquilo era delicado. Eu não queria influenciá-la de forma errada. Helena, eu disse, perdoar não significa esquecer o que aconteceu. Não significa fingir que a dor não existiu. Perdoar é escolher não carregar mais o peso do ressentimento. É libertar a si mesma, não necessariamente o outro. Ela me olhou, absorvendo aquelas palavras. Você conseguiu perdoar as pessoas que te prenderam? Ela perguntou. Os que te acusaram injustamente. Eu pensei por um momento. Sim. Não foi fácil, e não aconteceu de um dia para o outro. Mas eu consegui. Porque percebi que o ódio que eu sentia por eles estava me envenenando, não a eles. Era eu quem carregava aquele peso todos os dias. Helena assentiu lentamente. E você acha que eu deveria encontrar com ele? Isso só você pode decidir, respondi. Mas se você decidir encontrar, vá sem expectativas. Vá preparada para ouvir, mas também preparada para proteger você mesma e sua filha. Perdão não significa se colocar em risco de novo. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o horizonte. Depois disse, eu vou pensar. Obrigada por não me dizer o que fazer. Eu sorri. Já cometi muitos erros dizendo às pessoas o que fazer. Aprendi que, na maioria das vezes, elas já sabem a resposta. Só precisam de alguém que as ouça enquanto descobrem. Helena acabou decidindo encontrar com o pai de Maria. O encontro aconteceu na Praça da Vila, em um lugar público, com Clarice por perto caso algo desse errado. Eu não fui, porque achei que minha presença poderia complicar as coisas. Quando Helena voltou, horas depois, ela estava em paz. Não feliz, exatamente, mas em paz. Ele pediu perdão. Ela me contou. Chorou. Disse que se arrepende todos os dias. Quer fazer parte da vida da Maria. E o que você disse? Disse que vou pensar. Que ele precisa provar que mudou, não só com palavras, mas com ações. E que, independente do que acontecer entre nós, a Maria vai crescer sabendo que é amada. Eu assenti, orgulhoso dela. Você está sendo muito mais sábia do que eu fui na sua idade. Na verdade, mais sábia do que eu fui durante a maior parte da minha vida. Ela sorriu. Aprendi com alguém que também precisou cair para aprender a se levantar. O tempo continuou seu curso implacável, como sempre faz. A pequena Maria deu seus primeiros passos, disse suas primeiras palavras, desenvolveu sua personalidade única. Helena encontrou trabalho como costureira e conseguiu alugar uma casinha simples, não muito longe da casa de Clarice. O pai de Maria cumpriu sua palavra e foi se tornando presente, aos poucos, com cautela, reconstruindo uma relação que havia sido destruída. Pedro e Mariana cresceram também. Pedro, agora com 10 anos, começou a demonstrar interesse por livros e histórias. Mariana, de 8, havia herdado a doçura da mãe e passava horas cuidando do pequeno jardim que havíamos plantado juntos no quintal. Eu continuava minha rotina de visitas, aos doentes, aos solitários, aos que precisavam de uma presença amiga. Minha fama havia se espalhado além dos limites da vila, e às vezes pessoas vinham de longe para me conhecer, para ouvir a história do homem que havia sobrevivido aos leões. Eu sempre me sentia desconfortável com essa fama. Não havia feito nada de especial. Não tinha poderes. Não era santo. Era apenas um pecador que havia recebido misericórdia quando menos merecia. Mas as pessoas queriam acreditar em algo maior, e eu entendia isso. Todos nós precisamos de esperança. Um dia, recebi uma visita inesperada. Era um dos homens que havia me acusado de blasfêmia, anos antes. Seu nome era Eustáquio, e ele havia sido um dos líderes do movimento contra mim. Quando vi parado na porta da casa de Clarice, senti meu coração acelerar. Ele estava diferente. Mais velho, mais magro, com uma expressão de profundo cansaço no rosto. Seus olhos, que antes brilhavam com fanatismo, agora pareciam apagados. Posso entrar? Ele perguntou, com a voz baixa. Eu hesitei por um momento, mas depois me afastei para deixá-lo passar. Clarice estava na cozinha e veio ver quem era. Quando reconheceu Eustáquio, seu rosto se fechou. O que ele está fazendo aqui? Ela perguntou, sem esconder a hostilidade. Veio conversar. Respondi. Está tudo bem, Clarice. Pode nos deixar sozinhos. Ela me olhou com preocupação, mas respeitou meu pedido e voltou para a cozinha. Eustáquio e eu nos sentamos na sala. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Eu esperei, sem pressa. Eu vim pedir perdão,
Ele disse finalmente. Sei que não mereço. Sei que o que fiz foi imperdoável. Mas eu precisava vir. Precisava olhar nos seus olhos e dizer que me arrependo. Eu observei seu rosto, procurando sinais de falsidade. Mas tudo que vi foi dor genuína. Por que você fez aquilo? Perguntei. Por que me acusou de algo que sabia ser mentira? Ele respirou fundo. Medo. Inveja. Eu via como as pessoas o respeitavam, como o ouviam. E eu queria aquele respeito para mim. Quando surgiu a oportunidade de derrubá-lo, eu não hesitei. Convenci os outros de que você era perigoso, de que suas ideias eram heréticas. Era tudo mentira, e eu sabia. Mas não me importei. E o que mudou? Perguntei. Ele me olhou com os olhos marejados. Depois do que aconteceu na arena, eu não consegui mais dormir em paz. Tinha pesadelos todas as noites. Via os leões, via você de joelhos, via aquela luz que apareceu. E acordava suando, tremendo, com a certeza de que havia cometido um erro terrível. Fez uma pausa, como se as palavras seguintes fossem difíceis demais. Minha esposa me deixou. Meus filhos não querem mais falar comigo. Perdi tudo que tinha. E sei que mereci. Mas não conseguia continuar vivendo com esse peso sem ao menos tentar pedir perdão. Eu fiquei em silêncio, processando tudo aquilo. Uma parte de mim ainda guardava ressentimento, ainda lembrava da dor, do medo, da humilhação. Mas outra parte, a parte que havia sido transformada naquela arena, sabia o que precisava fazer. Eu perdoo você, Eustáquio, eu disse. Não porque você merece. Nenhum de nós merece o perdão que recebemos. Mas porque carregar ódio é um peso que eu não quero mais carregar. Ele me olhou, incrédulo. Como você pode perdoar assim? Depois de tudo? Porque eu também fui perdoado, respondi. Por coisas terríveis que fiz. Por pessoas que magoei, que afastei, que julguei sem piedade. Se eu recebi misericórdia quando não merecia, como posso negá-la a outro? Eustáquio começou a chorar. Não um choro contido, mas soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo. Eu me levantei, caminhei até ele e coloquei a mão em seu ombro. Vá em paz, eu disse. Reconstrua sua vida. Seja diferente. É tudo que qualquer um de nós pode fazer. Ele foi embora naquele dia, e eu nunca mais o vi. Mas ouvi dizer que ele mudou, que pediu perdão à família, que começou a ajudar os necessitados, que se tornou uma pessoa diferente. E isso me encheu de esperança. Porque se Eustáquio podia mudar, qualquer um podia. Inclusive eu. Inclusive você que está ouvindo essa história agora. Os anos foram passando como água de rio, às vezes calmos, às vezes turbulentos, mas sempre em movimento. Eu fui envelhecendo na casa de Clarice, que se tornou meu lar verdadeiro. Meus cabelos embranqueceram, minhas mãos começaram a tremer, minhas pernas já não tinham a mesma força de antes. Mas meu coração estava mais vivo do que nunca. Pedro cresceu e se tornou professor. Ele dizia que havia sido inspirado pelas histórias que eu contava quando ele era criança. Mariana se casou com um rapaz bom da vila vizinha e teve 2 filhos, que vinham me visitar nos fins de semana e me chamavam de bisavô, mesmo sem sermos de sangue. A pequena Maria, que já não era mais pequena, se tornou enfermeira e trabalhava no hospital da região, cuidando dos doentes com a mesma dedicação que sua mãe havia recebido quando mais precisou. Helena nunca se casou novamente, mas encontrou paz. Ela e o pai de Maria construíram uma relação cordial, baseada no respeito mútuo e no amor pela filha. Não era um conto de fadas, mas era real. E às vezes, o real é mais bonito do que qualquer fantasia. Clarice permaneceu ao meu lado até o fim. Nós 2 envelhecemos juntos, compartilhando refeições, memórias, silêncios confortáveis. Ela nunca me cobrou pelos anos de afastamento. Nunca jogou na minha cara o quanto eu a havia magoado. Simplesmente me amou, como irmã, como amiga, como família. Uma noite, quando eu já tinha mais de 70 anos, Clarice me chamou para a varanda. O céu estava cheio de estrelas, e o ar tinha aquele cheiro doce de jasmim que ela cultivava no jardim. Reinaldo, ela disse, você se lembra de quando éramos crianças? De quando brincávamos no quintal da casa dos nossos pais? Eu sorri, lembrando. Lembro. Você sempre queria brincar de casinha, e eu sempre queria explorar o mato. Ela riu. E você sempre voltava cheio de arranhões e picadas de inseto. Mamãe ficava furiosa. Ficamos em silêncio por um momento, imersos naquelas memórias distantes.
Eu pensei que tinha perdido você, ela disse então, com a voz suave. Durante todos aqueles anos em que você foi o padre severo, o homem que não sorria, eu pensei que meu irmão tinha morrido e sido substituído por um estranho. Senti um aperto no peito. Eu também pensei isso, Clarice. Eu me perdi por muito tempo. E se não fosse pelo que aconteceu na arena? Você teria continuado perdido, ela completou. Assenti. Às vezes preciso de uma queda muito grande para finalmente olhar para cima. Ela pegou minha mão e a segurou com carinho. Eu agradeço todos os dias por ter você de volta. O verdadeiro você. Mesmo que tenha demorado tanto. Naquela noite, eu sonhei novamente com a mulher de azul. Fazia anos que não tinha esse sonho, mas ali estava ela, tão nítida quanto na primeira vez. Ela caminhava em minha direção por um campo de flores, com aquele sorriso sereno que eu jamais esqueceria. E quando chegou perto de mim, ela disse apenas uma palavra: obrigada. Acordei com lágrimas nos olhos, sem entender completamente o significado daquele sonho. Mas senti uma paz profunda, como se algo dentro de mim tivesse finalmente se encaixado no lugar certo. Os últimos anos da minha vida foram os mais plenos. Eu continuei fazendo o que podia, visitando, ouvindo, acolhendo. Meu corpo já não permitia muito, mas minha presença ainda tinha valor. As pessoas vinham me ver, sentavam ao meu lado, contavam suas histórias. E eu ouvia com a mesma atenção de sempre, porque cada história importa, cada pessoa merece ser ouvida. Houve momentos difíceis também. Clarice adoeceu quando eu tinha 73 anos. Foi uma doença rápida, cruel, que a consumiu em poucos meses. Eu fiquei ao lado dela até o fim, segurando sua mão, rezando, chorando. Quando ela partiu, uma parte de mim foi junto. O luto foi pesado. Pela primeira vez desde a arena, senti aquele desespero antigo tentando me engolir. Mas eu já não era o mesmo homem de antes. Eu sabia que a dor fazia parte da vida, que o amor e a perda caminham juntos. E sabia também que Clarice não estava perdida, apenas havia ido na frente, preparando o caminho. Pedro e Mariana cuidaram de mim depois disso. Eles se revezavam, garantindo que eu nunca ficasse sozinho. A pequena Maria, que agora todos chamavam de Doutora Maria, vinha me examinar regularmente, com aquela mistura de profissionalismo e carinho que só ela conseguia. E a vida continuou, como sempre continua. Nas noites silenciosas, quando o sono custava chegar, eu pensava em tudo que havia vivido. Nas quedas e nas ressurreições. Nas pessoas que havia magoado e nas que havia ajudado. Nos erros que cometera e nas lições que aprenderá. E sentia gratidão, uma gratidão imensa, quase insuportável, por cada momento daquela existência imperfeita e bela. Eu não era um santo. Nunca fui e nunca serei. Era apenas um homem que havia sido quebrado e reconstruído, que havia conhecido o fundo do poço e de lá havia visto uma luz. Um homem que aprendeu, da forma mais dura possível, que a fé verdadeira não está nas regras ou nos rituais, mas no amor que damos e recebemos. Agora estou aqui, no fim desta história, olhando para trás e tentando encontrar as palavras certas para encerrar. Mas talvez não existam palavras certas. Talvez tudo o que eu possa fazer seja compartilhar o que aprendi, na esperança de que sirva para alguém. Aprendi que o orgulho é o pior dos pecados, porque nos cega para nossos próprios erros enquanto amplia os erros dos outros. Durante anos, eu me achei superior, mais correto, mais próximo de Deus. E essa arrogância me transformou em alguém que eu mesmo não reconheceria hoje. Alguém frio, cruel, incapaz de amar. Aprendi que a queda pode ser uma bênção disfarçada. Quando perdi tudo, minha posição, minha dignidade, minha segurança, eu finalmente fui forçado a olhar para dentro. E o que vi não foi bonito. Mas foi necessário. Porque só quando reconhecemos nossas falhas é que podemos começar a corrigi-las. Aprendi que a misericórdia não depende do merecimento. Eu não merecia ser salvo naquela arena. Não merecia o perdão de Clarice, de Tobias, de Dona Mércia, de todas as pessoas que havia magoado. Mas recebi mesmo assim. E essa graça imerecida me ensinou mais sobre Deus do que todos os livros que havia estudado. Aprendi que a fé verdadeira é simples. Não está nos grandes gestos, nas orações elaboradas, nos rituais complexos. Está nos pequenos atos de amor cotidianos. Num abraço dado no momento certo. Numa palavra de conforto para quem está sofrendo. Na presença silenciosa ao lado de alguém que precisa saber que não está sozinho. Aprendi que nunca é tarde para mudar. Eu tinha mais de 40 anos quando minha vida foi virada do avesso. Poderia ter me afundado na amargura,
no ressentimento, na autocomiseração. Mas escolhi recomeçar. E cada dia desde então foi uma nova oportunidade de ser melhor do que no dia anterior. Aprendi que as pessoas são capazes de coisas extraordinárias. Vi bondade onde esperava crueldade. Vi perdão onde esperava vingança. Vi amor onde esperava indiferença. E isso me deu esperança na humanidade, apesar de todas as suas falhas. Aprendi, finalmente, que não estamos sozinhos. Nunca estamos. Mesmo nos momentos mais escuros, mais desesperadores, mais solitários, há uma presença que nos acompanha. Eu a senti na arena, quando os leões deitaram aos meus pés. Senti nos sonhos com a mulher de azul. Sinto agora, neste momento, enquanto compartilho estas palavras. Minha vida não foi fácil. Foi cheia de erros, de dores, de arrependimentos. Mas também foi cheia de amor, de reconciliação, de momentos de graça inesperada. E se eu pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, sinceramente não sei se mudaria. Porque cada queda me ensinou algo. Cada ferida me tornou mais humano. Cada perda me mostrou o valor do que eu tinha. Não sei quanto tempo ainda me resta. Meu corpo está cansado, minhas forças diminuem a cada dia. Mas minha alma está em paz. Uma paz que eu não conhecia antes da arena, antes da queda, antes de tudo desmoronar. Uma paz que não vem de mim, mas de algo muito maior. Se você está ouvindo esta história, quero que saiba de uma coisa. Não importa o que você fez, não importa o quão longe você caiu, não importa o quão perdido você se sente, há esperança. Sempre há esperança. Eu sou prova viva disso. Eu era um homem arrogante que achava que tinha todas as respostas. E precisei ser jogado aos leões para descobrir que não tinha nenhuma. Precisei perder tudo para encontrar o que realmente importa. Precisei morrer para quem eu era, para renascer como quem eu deveria ser. E se isso aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. O que te move em tempos de incerteza? O que te sustenta quando tudo parece desmoronar? Se você pudesse descrever sua busca por algo maior em apenas uma palavra, qual seria? Eu encontrei minha palavra. Depois de tudo, da arrogância, da queda, do desespero, do milagre, eu encontrei. E essa palavra é misericórdia. Não a misericórdia que eu pregava sem entender. Não a misericórdia condicional que eu oferecia aos que julgava merecedores. Mas a misericórdia verdadeira, que acolhe sem perguntar, que perdoa sem exigir, que ama sem condições. Foi essa misericórdia que me salvou na arena. Foi essa misericórdia que vi nos olhos daquela figura luminosa. É essa misericórdia que carrego comigo agora, no fim da minha história, como o tesouro mais precioso que já recebi. E é essa misericórdia que desejo para você, quem quer que seja, onde quer que esteja. Que ela te encontre nos seus momentos mais escuros. Que ela te levante das suas quedas mais profundas. Que ela te mostre que você não está sozinho, nunca esteve, nunca estará. Porque no fim, talvez seja isso que todos nós estamos buscando, saber que somos amados, apesar de tudo. Saber que há um abraço esperando por nós, não importa o quão longe tenhamos nos perdido. Eu encontrei esse abraço. E minha única oração, agora, é que você também encontre o seu. Há certas manhãs em que acordo antes do sol nascer. Fico deitado na cama, ouvindo o silêncio da casa, sentindo o peso dos anos sobre meu corpo. Nessas horas, minha mente viaja para lugares distantes, para a cela úmida onde passei semanas, para a arena onde enfrentei a morte, para os rostos das pessoas que cruzaram meu caminho ao longo dessa existência. Ontem foi uma dessas manhãs. Eu estava ali, no escuro, quando ouvi passos leves no corredor. Era a pequena Luísa, bisneta de Mariana, que tinha acabado de completar 5 anos. Ela entrou no meu quarto na ponta dos pés, achando que eu ainda dormia, e se aproximou da cama com aquela curiosidade que só as crianças têm. Bisavô, ela sussurrou. Você está acordado? Abri os olhos e sorri para ela. Estou, minha querida. O que você está fazendo de pé tão cedo? Ela subiu na cama e se aninhou ao meu lado, como um filhote buscando calor. Tive um sonho estranho, disse. Tinha uma moça bonita de vestido azul. Ela estava sorrindo para mim. Meu coração parou por um instante. Uma moça de azul? Luísa assentiu. Ela tinha uma luz em volta dela. E cheirava a flores. Rosas, eu acho. Eu a abracei com força, sentindo as lágrimas brotarem nos meus olhos. Depois de tantos anos, ela ainda estava presente. Ainda cuidava da minha família. Ainda deixava sinais para aqueles que estavam dispostos a ver. Isso foi um sonho muito especial,
Luísa, eu disse, com a voz embargada. Guarde ele no seu coração. Nunca esqueça. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e inocentes. Quem era ela, bisavô? Eu pensei por um momento em como explicar algo tão profundo para uma criança tão pequena. Era alguém que cuida de todos nós, respondi finalmente. Uma mãe que nunca abandona seus filhos, não importa o que aconteça. Luísa pareceu satisfeita com a resposta. Ela fechou os olhos e adormeceu ali mesmo, ao meu lado, enquanto o primeiro raio de sol começava a entrar pela janela. Fiquei acordado, olhando para ela, pensando em como a vida é misteriosa. Eu havia recebido uma segunda chance quando menos merecia. E agora, décadas depois, vi os frutos dessa chance multiplicados em gerações que nem sequer existiam quando tudo aconteceu. Pedro, meu sobrinho que se tornou professor, havia escrito um livro sobre minha história. Não um livro religioso, ele fazia questão de dizer, mas um livro sobre transformação humana. Sobre como as pessoas podem mudar, sobre como a queda pode ser o primeiro passo para a redenção. O livro havia tocado muitas pessoas, recebido cartas de leitores de lugares distantes, gente que se identificava com a dor e encontrava esperança na história. Eu sempre me sentia estranho quando falavam do livro. Não gostava de ser o centro das atenções. Não queria que as pessoas me vissem como exemplo, porque eu conhecia minhas falhas melhor do que ninguém. Mas Pedro me explicou uma vez que a história não era sobre mim, era sobre o que havia acontecido através de mim. E isso fazia mais sentido. As visitas continuavam chegando, mesmo depois de tantos anos. Vinham de longe, às vezes de outras regiões, outras cidades. Queriam conhecer o homem que havia sobrevivido aos leões. Queriam tocar minhas mãos, como se alguma bênção pudesse passar através delas. Eu sempre me sentia desconfortável com isso, mas recebia todos com paciência. Uma dessas visitas me marcou de forma especial. Era um homem jovem, de uns 30 anos, com olhos fundos e um ar de desespero que eu reconhecia muito bem. Ele veio sozinho, numa tarde de chuva, e pediu para falar comigo em particular. Sentamos na varanda, ouvindo o barulho da água caindo no telhado. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, como se não soubesse por onde começar. Eu vim de longe, ele disse finalmente. Li o livro do seu sobrinho. E precisava vir. Precisava ver se era verdade. O que exatamente você quer saber? Perguntei. Ele me olhou com uma intensidade que me surpreendeu. Se é possível. Se realmente é possível mudar. Porque eu fiz coisas terríveis. Machuquei pessoas. Destruí minha família. E agora não sei se existe caminho de volta. Eu observei por um momento, vendo nele um reflexo do homem que eu havia sido décadas atrás. A mesma dor. A mesma vergonha. O mesmo desespero. Qual é o seu nome? Perguntei. Antônio. Antônio, eu disse, eu não posso te dar garantias. Não posso te prometer que tudo vai ficar bem. A vida não funciona assim. Mas posso te dizer o que aprendi. Enquanto a respiração, a possibilidade. Enquanto o coração bate, a chance de recomeçar. Ele balançou a cabeça. Mas as coisas que eu fiz, as pessoas que eu magoei, como posso desfazer isso? Você não pode desfazer, respondi. O passado está escrito, não a borracha que o apague. Mas você pode construir um futuro diferente. Pode pedir perdão, mesmo sabendo que talvez não seja perdoado. Pode mudar suas ações, mesmo sabendo que não apaga as anteriores. Pode se tornar alguém diferente, mesmo carregando as cicatrizes do que foi. Antônio começou a chorar. Eram lágrimas silenciosas, que escorriam pelo rosto sem que ele fizesse esforço para contê-las. Eu tenho medo, ele confessou. Medo de que seja tarde demais. Medo de que Deus já tenha desistido de mim. Eu me inclinei para a frente e coloquei minha mão sobre a dele. Antônio, eu estava na boca de uma jaula de leões, esperando a morte. Eu havia passado anos sendo cruel, arrogante, afastando todos que tentavam me amar. Se havia alguém de quem Deus deveria ter desistido, era eu. Mas ele não desistiu. E se não desistiu de mim, não vai desistir de você. Antônio ficou na vila por 3 dias. Durante esse tempo, conversamos muitas vezes. Eu contei minha história com mais detalhes do que o livro trazia. Os pensamentos sombrios na cela, as dúvidas que me corroíam, a raiva que senti de Deus antes de me render. Ele ouviu tudo com atenção, absorvendo cada palavra como um homem sedento bebe água. No último dia, antes de ir embora, ele me procurou uma última vez. Eu vou voltar para casa, ele disse.
Vou tentar consertar o que quebrei. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar. É tudo que qualquer um pode fazer, respondi. Tentar. Com sinceridade, com humildade, sem esperar que seja fácil. Ele assentiu e, para minha surpresa, me abraçou. Era um abraço forte, desesperado, como se ele estivesse se agarrando a uma última esperança. Obrigado, ele disse, com a voz embargada, por me mostrar que é possível. Eu o vi partir naquela tarde, caminhando pela estrada de terra com uma mochila nas costas. Nunca mais o vi pessoalmente, mas recebi uma carta dele alguns meses depois. Ele havia voltado para a família. O processo de reconciliação era lento e doloroso, mas estava acontecendo. Sua esposa havia concordado em tentar de novo. Seus filhos estavam começando a confiar nele outra vez. Ele terminava a carta com uma frase que guardo no coração até hoje. O Senhor me devolveu a esperança quando eu achava que não havia mais nenhuma. Histórias como a de Antônio se repetiram muitas vezes ao longo dos anos. Pessoas quebradas que vinham buscar algo que eu nem sabia que podia oferecer. E cada uma delas me lembrava de que minha sobrevivência na arena não havia sido apenas para mim. Havia sido para todos que cruzariam meu caminho depois. Eu penso muito sobre isso agora, nestes dias finais. Sobre o propósito. Sobre o significado. Sobre por que algumas coisas acontecem e outras não. Não tenho todas as respostas. Na verdade, quanto mais velho fico, menos respostas tenho. Mas aprendi a ficar em paz com as perguntas. Aprendi que a fé não é a ausência de dúvida, mas a decisão de continuar caminhando mesmo quando não se vê o caminho completo. Há uma árvore no quintal da casa onde moro agora. A mesma casa que era de Clarice, que agora pertence a Mariana e sua família. É uma mangueira antiga, com um tronco grosso e galhos que se espalham em todas as direções. Eu gosto de sentar debaixo dela nas tardes quentes, sentindo a brisa, ouvindo os pássaros, observando a vida acontecer ao meu redor. Foi debaixo dessa árvore que tive minha última conversa importante com Pedro, alguns meses atrás. Ele tinha vindo me visitar, como fazia regularmente, e sentou ao meu lado com aquele ar pensativo que eu conhecia tão bem. Tio, ele disse, você tem medo de morrer? A pergunta me pegou de surpresa, mas eu refleti por um momento antes de responder. Não, eu disse finalmente. Já enfrentei a morte uma vez, cara a cara, e fui poupado. Desde então, cada dia tem sido um presente. Quando chegar a hora de partir, vou partir em paz. Como você consegue ter essa certeza? Ele perguntou. Eu olhei para o céu através dos galhos da mangueira. Não é certeza, Pedro. É confiança. Eu confio que aquela que me salvou na arena vai estar me esperando do outro lado. Eu confio que vou reencontrar Clarice, e todos os outros que partiram antes de mim. Eu confio que existe algo além, mesmo que eu não saiba exatamente o que é. Pedro ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, eu queria ter a sua fé, tio. Eu sorri. A minha fé não é algo especial, Pedro. É só a fé de um homem que caiu muitas vezes e foi levantado outras tantas. Você tem sua própria fé, do seu jeito. E ela é igualmente válida. Naquela noite, depois que Pedro foi embora, eu tive outro sonho. Mas não era com a mulher de azul. Era com Clarice. Ela estava jovem no sonho, como quando éramos crianças. Estava correndo por um campo verde, rindo, chamando meu nome. Eu corri atrás dela, sentindo o vento no rosto, sentindo uma alegria que não cabia no peito. E quando finalmente alcancei, ela se virou e disse, está quase na hora, irmão. Mas não tenha pressa. Aproveite cada momento que ainda resta. Acordei com lágrimas nos olhos e um sorriso nos lábios. Era estranho sentir tristeza e paz ao mesmo tempo, mas era exatamente o que eu sentia. Os dias agora passam devagar. Eu já não tenho forças para longas caminhadas ou conversas prolongadas. Mas ainda recebo visitas, ainda seguro mãos, ainda ofereço o que posso, que, no fim das contas, é apenas presença e amor. E quando olho para trás, para essa vida cheia de curvas e quedas e reerguimentos, sinto apenas gratidão. Gratidão pela arena que me quebrou. Gratidão pelos leões que não me devoraram. Gratidão pela luz que vi quando tudo era escuridão. Gratidão por cada pessoa que cruzou meu caminho e me ensinou algo sobre o que significa ser humano. Se eu pudesse deixar uma última mensagem, seria esta: não desperdice sua dor. Cada ferida pode se tornar uma janela. Cada queda pode ser o início de uma nova subida. E não importa o quão fundo você tenha ido, sempre, sempre, sempre há um caminho de volta para a luz. Talvez,
no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é?